Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 135. Obsessões e possessões, e também o livro A Gênesis, capítulo 14. Se nós buscarmos, por isso, nos vídeos anteriores, principalmente no dia anterior a esse de hoje, eu não sei se você se lembra que eu comentei, eu fiz um breve comentário, né, que foi um vídeo, quase 2 vídeos de comentário, porque é preciso esclarecer as pessoas. Que para tratar de obsessões e possessões, subjugações, né, nós teríamos que recorrer ao livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. No livro dos médiuns é capítulo 23, né? Nós teríamos que recorrer a muitas obras de Edivaldo Pereira Franco. Nós teríamos que recorrer ao livro O Céu e o Inferno, a Revista Espírita, e também algumas obras de André Luiz através de Chico Xavier. E também um outro livro que nós teríamos que recorrer é de Ivone Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Então eu deixei bem claro aqui que recorrer a todos esses livros é impossível. Ficaríamos aqui mais 200 anos. Eu não quero competir permanência no corpo físico com Moisés, né? Que conta-se alguns que ele viveu 900 anos. Oh, povo ignorante. Mas não tem problema. Mas vejamos. Se você recorrer ao livro dos médiuns, capítulo 23, Allan Kardec, ele classifica, ele faz 3 classificações da obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação, deixando-se de lado praticamente o que nós aqui estamos conversando a respeito de possessões. Só que, recorrendo ao livro dos médiuns, e dentro da análise de obsessão simples, fascinação e também subjugação, vemos ali todo desenrolar, toda a trama de tudo que nós estamos dizendo aqui. Porque a obsessão, seja na simples, na fascinação ou na subjugação, a base é o descumprimento dos desígnios das leis de Deus. A base. Há até a obsessão simples. Desobedeceu. A fascinação. Desobedeceu. Tem a subjugação. Enfim,
Enfim, a base é a mesma. Ignorou as leis de Deus. Achou que podia meter a mão na cumbuca e que ninguém cobraria nada. Quantos milhares de seres que cometeram crimes em vidas passadas e que, filiado ao catolicismo, buscando eles o confessionário, e devido à condição financeira, todos os pecados foram absolvidos pelo Padre. Esconda o menino Jesus aí para eu não ouvir isso, não. Quantos milhões de seres que cometeram crimes horrendos, mas que devido à posição financeira foram absolvidos nos confessionários por aqueles que diziam ser os representantes do Criador na Terra. Ué, se os pecados foram absolvidos dos crimes cometidos, por que nesta atual existência esses mesmos milhões de seres de existências passadas que foram absolvidos pelos padres continuam sendo perseguidos pelos teus algozes, pelos teus obsessores, por aqueles os quais eles prejudicaram? Nós conhecemos casos de que determinados tipos de obsessão, tanto na simples quanto na fascinação e também na subjugação, ela não só pode levar o indivíduo à loucura, o obsessor leva o indivíduo à loucura, como pode levá-lo para uma penitenciária, como pode levá-lo ao suicídio, como pode levá-lo a uma eclosão de uma tumoração interior no organismo, indo parar nos hospitais e ali se definhando, ele vai se definhando, como também existe casos de obsessores que, nesse caso, ele até mata a pessoa fisicamente. Quantos milhares de casos eu conheço de depressão pós-parto? Depressão pós-parto. O dia que os psiquiatras meteu bisturi no perispírito do indivíduo nas faculdades, estudando não só a fisiologia física, orgânica, humana, mas também o perispírito, o espírito, estudando a causa e o efeito,
O dia que eles meterem o bisturi no cerne, no modelador da forma, eles vão descobrir que não existe depressão pós-parto, e sim obsessão pós-parto. E quantas mulheres intoxicadas por aqueles fluidos deletérios, daqueles obsessores que muitos reencarnando-se através delas, como uma oportunidade de redimir-se, mas que não aceitando a desestrutura de uma tal forma com as toxinas deletérias de ódio, de raiva e de mágoa, que de certa forma detona o emocional, o psicológico e toda a área neurológica da mãe. Aquele próprio espírito que ali no útero dela se encontra, a leva à depressão pós-parto, que não é depressão, é obsessão pós-parto, mas é tido como depressão por falta de conhecimento dos psiquiatras, com todo respeito aos psiquiatras, que são anjos de Deus aqui na Terra ajudando a humanidade. Eles estão fazendo o que pode. Mas vai chegar um dia que eles vão meter o bisturi no cerne do problema. Mas acontece que já existe milhares, milhões de psiquiatras no mundo que são espíritas e que têm o conhecimento que eu estou transmitindo aqui agora. Mais 50% não tem esse conhecimento ainda. Mas esses 50%, para ter esse conhecimento e para meter o bisturi no cerne do problema, que é o modelador da forma, onde encontram-se todos os registros da lei de causa, efeito, ação e reação, e da imortalidade da alma e da pré-existência da alma, eles vão ter que se ajoelhar mediante a ciência, mãe de todas as ciências, cujo nome o Espiritismo. Enquanto não buscarem o Espiritismo, vão continuar dando murro em ponta de faca aqui na Terra. Por mais que nós entendemos que faz parte do processo evolutivo, mas como sendo um estudo, é nos estudos que as matérias são discutidas, são transmitidas. Se são aceitas, se não são aceitas, não tem problema. O importante é o papel do expositor. Foi confiado ao expositor. Foi confiado ao expositor transmitir, não exigir e nem cobrar. Mas também não se preocupar nem com o pró e nem com o contra. O papel do expositor é expor. Custe-lhe a vida física, se for preciso. Mas geralmente quem encontra-se com nosso Senhor Jesus Cristo, a vida física para eles não significa nada. Por mais que ama a vida física. Mas ama com outros sentimentos, diferente de muitos outros seres na face da Terra. Então,
Quantos milhões de seres que ali no útero da própria mãe, que são aqueles obsessores que ela, mãe, contraiu em vidas passadas, que ela, pedindo a misericórdia divina, eu quero me redimir, pelo amor de Deus, reencarne ele através de mim. Eu quero dar o colostro a ele. Eu quero amamentá-lo. Eu quero carregá-lo em meus braços. Eu quero amá-lo. Eu quero beijá-lo. Eu quero acalentá-lo em meu colo. E ele, ali no útero da mãe, ele descarrilha todas aquelas toxinas no organismo da mãe ao ponto de diversos tipos de ecrampes, diversos tipos de depressão pós-parto, mas que não tem nada a ver com depressão, é obsessão, efeito das toxinas emitidas por aquele espírito que dentro do útero dela permaneceu durante 9 meses, intoxicando, envenenando, de ódio. Me matastes na vida passada? Agora eu te mato? Esse é o sentimento de quem não tem conhecimento. Ele não enxerga. O ódio é um tapa-olho. Ele é cego. Ele não consegue enxergar. E não podemos dizer que ele está errado. E também não podemos dizer que ele está certo. E quantas mães, usando o termo depressão pós-parto, que para nós é obsessão pós-parto, aquelas toxinas num estado tão crítico as levam ao suicídio. Mas é isso que aquele espírito vontade tinha de fazer, de matá-la. Assim como em vidas passadas ela o abortou, ela não permitiu que ele nascesse. Todas as vezes que ele tentava reencarnar, ela o abortava. Ela foi aquela também que tinha clínica clandestina de aborto. Quantas moças ali grávidas que chegava e daí 1h30, 2 horas ia embora livre, entre aspas, livres daquele feto, daquele embrião. Mas, perdão do termo, desgraçada espiritualmente, mediante a contabilidade divina, que é a consciência, onde ali ela angariou um obsessor, e aquela lá também que realizou o aborto, cúmplice, paga com a mesma moeda. Quantos tumores a humanidade carrega no seu interior, que para os fisiologistas é natural, eles estudaram, né, dessecando
o tumor ali, milhares de vezes dessecando um tumor maligno. Então eles têm aquilo ali como um tumor maligno mesmo, né? Mal sabendo eles que aquele tumor ali é nada mais, nada menos que um ovoide. É o corpo orgânico de um ovoide que nos laboratórios eles dessecam. Dessecar é cortar, abrir, né? É como se fosse esmiuçar, abrir, estudar tudo lá dentro e tal. Dessecar, né? Mas dentro do organismo do ser humano, aquele tumor, ele é um ovoide. Ovoide esse que espíritos obsessores, através de vários procedimentos de hipnose, levando-os à indução, transformando-os naqueles vermes, como se fosse um verme, e encontrando-se aquele que agrediu em vidas passadas com a imunologia baixa nessa existência, ali eles depositam no organismo da pessoa aquele ovoide. Aí de repente aparece um tumor. Aí de repente aparece vários pólipos. Não é isso? Aparece vários pólipos no intestino. No intestino grosso, no reto, no delgado. Não é isso que acontece? Vários pólipos nestas áreas? Que pólipos são esses? Será que ainda não pararam para raciocinar que aqueles pólipos ali não passam-se de um ovoide ali depositado? Devido às dívidas de vida passada, devido aos obsessores contraídos em vidas passadas, que ali depositou para poder destruir com a vida orgânica daquele indivíduo, devido à imoralidade dele, devido à ignorância dele, o excesso de orgulho, egoísmo, ciúme, maledicência nesta existência. Esses são os pontos fracos que os obsessores e os espíritos inferiores, encontrando-se na humanidade, depositam no organismo delas. E aqueles pólipos que se transformam-se em malignos, que os oncologistas os classificam como câncer. É óbvio que é um câncer. Um ovoide é um câncer. É um vampiro. Você já parou para analisar? Que esse ovoide, ele vai vampirizando o organismo da pessoa e vai sugando todas as energias da pessoa, definhando a pessoa. Vai definhando-a, definhando-a. Vai retirando as energias, vai acabando com as energias, vai enfraquecendo-a. Vampiros, ovoides. A maioria dos cânceres orgânicos são ovoides, depositados ali pelos obsessores para acabar com a vida daquela pessoa. Luiz, cadê a misericórdia divina? Cadê a misericórdia divina? Aí eu te faço aquela pergunta. Orgia, prostituição, drogadiças.
vida mundana, excesso de orgulho, egoísmo, maledicência. Essa vida de Barrabás. A providência divina quer ajudar o indivíduo ali no corpo físico. Mas ele tem feito por merecer? Ele tem conectado, tentado se conectar com a providência divina? O egoísta, o orgulhoso, ele só pensa no próprio umbigo. Ele não pensa em mais nada. Ele só pensa em orgia, festa, bagunça, sexo, drogas, viagens e mais viagens, bagunças e mais bagunças. Imunologia dele lá no buraco. É ali que os obsessores aproveitam e introduzem no organismo dele provas. Provação ou expiação? Allan Kardec está dizendo aqui no livro, na Gênesis. Ele não está fazendo por merecer aquilo ali? Agora, no próximo vídeo nós vamos explicar o contrário.